Feliz sábado. Meu nome é Bianca. Deixa eu ver aqui onde eu não vou atrapalhar vocês. Acho que ficar do outro lado é melhor, né? Ok, agora sim. Meu nome é Bianca. Esse ano eu estou como coordenadora do MAP aqui no Paraná. E a gente vem liderando este ano e aqui nós estamos com alguns líderes, deixa eu ver aqui. A Valéria tem liderado o Ministério das Possibilidades aqui na associação da OP, né? Na Associação Oeste Paranaense. O Valdemir está lá na ACP, né, Valdemir? Na ACP. E nós temos aqui o Wilson, muito conhecido de vocês, eu acredito, né, Wilson? Dá uma levantada, Wilson, um oizinho pro pessoal, para quem não te conhece, que é impossível, né? Muito bem. O Wilson, ele tem sido o nosso líder de surdos, o Ministério de Surdos aqui no Paraná. Então, ele tem cuidado do Ministério de Surdos pelo Paraná inteiro, nas 4 associações. E ele tem sido um líder maravilhoso, nos dando um apoio e um suporte ao Ministério das Possibilidades maravilhoso. E a gente agradece muito pela vida do Wilson e que Deus continue o abençoando sempre. Ele prestou este ano vestibular para teologia. Peço que vocês orem por ele, para que Deus o abençoe. E se Deus quiser, ano que vem, ele estará aí estudando para se tornar um futuro pastor. Queridos, mas eu vim para falar para vocês e explicar um pouquinho para vocês o que é o Ministério das Possibilidades. O pastor veio aqui, muito obrigado por vocês terem nos recebido. Está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. Pode passar o slide, por favor. Eu quero apresentar para vocês os ministérios o Ministério. Pode passar de novo? O Ministério das Possibilidades, pode passar. Nós temos surdos. Nós temos o Ministério dos Cegos, nós temos o João aqui sendo representado. Nós temos também o Ministério Saúde Mental e Bem-Estar. E aí entra o aspecto autista, entra também paralisia cerebral, entre tantos outros, síndrome de Down, tantos outros síndromes aí nesse respeito. Então, a partir do ano que vem, este ano em específico, nós trabalhamos com 2 ministérios, Ministério de Surdos e Ministério de Cegos, aqui na União. Então, nós estamos trabalhando em específico com esses 2 ministérios. No início do ano, nós tivemos 2 congressos. Um congresso de cegos, que aconteceu lá em Curitiba, e um congresso de surdos, que aconteceu aqui em Foz. Nós tivemos o congresso em Curitiba, se eu não me engano, foi 40 pessoas. Depois a gente tem fotos ali, né? Beleza. Eu acho que umas 40 pessoas, depois eu vou mostrar uma fotinho para vocês. Então, este ano nós estamos trabalhando, específico, fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, indo nas igrejas, trazendo para vocês conhecerem, porque é um ministério novo. Ele foi, este ano ainda, votado na Conferência Geral, para ser agora oficialmente um ministério da nossa igreja. Então, ele é um ministério novo e nós estamos apresentando e levando esse ministério para as igrejas. Porque essas pessoas são cada vez mais dentro da nossa sociedade. E se eles estão com um número tão grande na nossa sociedade, por que não na nossa igreja, não é verdade? Então, nós temos que estar preparados para receber todas as pessoas. E este grupo é um grupo muito especial para a gente. Nós queremos todas essas pessoas com a gente também, não é verdade? Então, muito bem. Além desse ministério que eu falei dos surdos e dos cegos, nós temos também o ministério da deficiência física e mobilidade reduzida. São as pessoas que são cadeirantes, são pessoas que às vezes têm alguma mobilidade, ou não conseguem caminhar da forma como todos conseguem caminhar, tem alguma que precisam de algum auxílio, certo? Então aqui, entre esse ministério, nós estamos já com planejamento para o ano que vem, com alguns projetos bem bacanas para este ministério. Pode passar o próximo também? Dentro do Ministério também, das Possibilidades, entram órfãos e crianças vulneráveis, ok? Então, crianças que por algum momento estão de algum momento de vulnerabilidade ou são órfãos, também entram dentro deste ministério. Pode passar? Cuidadores. Eu acredito que aqui nessa igreja, aqui mesmo, nós já tenhamos, ou você já foi o cuidador de alguém. Já teve que abdicar talvez um pouco da sua vida, do seu tempo, para cuidar ou ficar em prol de alguma pessoa. Eu já passei por esse momento, acredito que muitos aqui já tenham passado ou talvez passarão. Então esse ministério é para você que é cuidador também. É para você que precisa ser também cuidado de alguma forma. Pode passar? E os enlutados, eu acredito que aqui muitos de vocês, ou uma grande maioria, já perdeu algum ente querido, ou uma pessoa muito querida para você.
E dentro do Ministério das Possibilidades, há também espaço para essas pessoas que também precisam de carinho e atenção. Porque Jesus, quando veio a este mundo, ele não cuidou das pessoas, apenas as pessoas que não precisavam, mas aquelas que mais precisavam dele, aquelas pessoas que mais precisavam de atenção, aquelas pessoas que mais precisavam do cuidado. E ele cuidava dessas pessoas com maior amor, que só ele podia dar, não é verdade? E hoje nós somos Jesus para essas pessoas, então nós precisamos mostrar o amor que ele mostrava quando esteve aqui. Muito bem, deixa eu ver, mais algum aqui? Então, dentro do Ministério das Possibilidades, nós temos esses 7 ministérios, ok? Isso estou apresentando para vocês. Agora pode passar o próximo? Esses são os congressos que nós tivemos no início do ano. Aqui abaixo está o Congresso de Cegos, nós tivemos em torno de 40 pessoas participando. E no Congresso de Surdos, nós tivemos em torno de 60 pessoas participando. Muitos foi o primeiro contato com a nossa religião, com a nossa crença. Então, nós tivemos mais ou menos, acho que mais a metade no Congresso de Surdos era surdos não adventistas. E mais a metade dos cegos ali também acredito que era nessa mesma quantidade de cegos não adventistas que hoje estão estudando a Bíblia. Então, eu peço que vocês orem por esses ministérios que estão acontecendo. E eu quero chamar agora, deixa eu só ver se tem mais um slide aqui, por favor. Aí. Eu quero chamar agora o Wilson, porque hoje o sermão vai ser um pouquinho diferente. O Wilson hoje vai pregar para a gente. E nós, intérpretes, vamos dar a voz para ele, fazer a tradução para ele. Então, eu vou pedir para vocês, o pastor já fez o Feliz Sábado, vou pedir para vocês fazerem Feliz Sábado em Libras, eu vou ajudar vocês. Vocês vão colocar a mão para frente. Esse dedo que a gente aponta, a gente pode botar para baixo. E o dedão encosta nele, dá um abraço. Agora faz isso aqui, ó. Feliz. Isso, e agora o sábado. Sábado. Muito bem. Feliz sábado. E agora quando vier um surdo, a gente vai dizer bem-vindo. Bom. Isso. Vindo. Muito bem. Agora vocês já sabem recepcionar qualquer surdo que vocês perceberem que vocês chegarem no sábado de manhã. Então, feliz sábado, bem-vindo. O Wilson agora vai pregar para vocês, eu vou me sentar aqui, eu vou estar olhando para ele e fazendo a tradução de voz. O Valdemir, que está fazendo a tradução agora de português para Libras, ele vai estar trocando comigo, a gente vai estar revezando. Então vocês vão ver, ora uma voz feminina, ora uma voz masculina. Mas é tudo Wilson, tá? Prometo para vocês. Certo, gente? Então, tenham um ótimo sábado. Eu queria só frisar para vocês. Hoje à tarde, a gente vai falar um pouquinho para vocês, específico, sobre esse ministério e como você pode ajudar nesse ministério. É um ministério bem amplo, como eu já falei para vocês, e nós precisamos de toda a ajuda possível. Bianca, mas eu não sei Libras. Bianca, mas eu não sei guiar um cego, eu não sei como falar para um cego. Então venham, porque nesse ministério nós não precisamos só pessoas que saibam, mas pessoas que queiram aprender. Quando nós nos propomos a aprender algo, nós nos propomos a trabalhar para Jesus, todo o conhecimento é adquirido para a obra dele. Então você vai ser grandemente usado se hoje você estiver hoje às 3 horas aqui na sala dos jovens, né, Valéria? Muito bem. Wilson, contigo, filho. Muito obrigada, Bianca, por estar aqui presente. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou um pouquinho nervoso, tá? Então, vocês vão precisar me apoiar, beleza? Bem-vindo. Alguns de vocês aqui é a primeira vez? Se você é a primeira vez que está vindo aqui, seja muito bem-vindo. Olha, alguns vieram de Ponta Grossa, olha, é muita coragem, viu? A família toda veio aí do Valdemir, a gente está muito alegre em ver também o Ricardo, que está aqui, né? Primeira vez que ele está vindo aqui com a gente. A gente está muito feliz em ver aqui também o João. Eu encontrei, já me apresentei para ele. É a primeira vez que ele está aqui com a gente está muito feliz. A Bianca apresentou e explicou algumas coisas para vocês sobre o Ministério das Possibilidades, não é verdade? E eu quero que vocês venham hoje à tarde. Porque vocês precisam adquirir conhecimento para que possam apoiar esse ministério. É muito importante. Eu estou um pouquinho nervoso e depois eu vou explicar para vocês o porquê que isso está acontecendo. Mas fiquem calmos. Vocês às vezes podem estar pensando, por exemplo,
Ministério das Possibilidades. Eu acho que eu não combino com esse ministério. Talvez eu não tenha eu não sei Libras, eu não me identifico com isso. Como que eu vou ajudar um cego? Como eu vou guiar um cego? Talvez isso não seja para mim. Eu acho que isso não é o meu perfil. Agora a Bíblia fala, lembra de Moisés? Esse cara era teimoso, não era? Deus chamou ele tantas vezes e ele dizia que não estava preparado para esse trabalho. Pode passar. Em Êxodo 3, verso 11, desculpa. Moisés disse a Deus então: quem sou eu que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu? Vocês estão vendo? Moisés se achando incapaz. Como que ele ia tirar o povo do Egito? Ele achava que ele não era, que era impossível fazer isso. Mas olha o capítulo 4, no verso 1. Pode passar. Moisés continua falando para Deus: mas eles não vão acreditar em mim. Aquele povo não vai acreditar em mim. Eu vou lá falar com eles e eles não vão me entender. Eles não vão ter atenção no que eu estou falando, Senhor. Eles não vão acreditar, porque eles vão perguntar: quem é teu Deus? Prova o teu Deus. Eles não vão acreditar se eu não mostrar isso. Ele continuava teimando. Agora olha lá no capítulo 4, no verso 10 e 11. Pode passar. E aí o Senhor falou: ei, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo? E o surdo, o que vê? E o cego? Não sou eu o Senhor? Moisés achava que ele falava meio atrapalhado. Então ele reclamava muito a Deus. Então ele teimava, mas Deus mostrou para ele que ele era capaz de fazer aquilo. Vocês percebem o quanto Moisés era teimoso? Porque ele tinha medo, ele não se achava capaz? Deus usou Moisés. Não usou? E Ele pode usar cada um de vocês. Vocês não precisam ter medo. Deus estará com vocês. Olhem a Bíblia. Em Mateus 28. Eu coloquei no slide, se vocês quiserem, podem acompanhar por lá, ou vocês podem acompanhar pela Bíblia de vocês, né? Porque às vezes eu sei que vocês ficam curiosos em me ver sinalizando, então fiquem à vontade. Então, em Mateus 28, pode passar mais um. Verso 20. Fala o seguinte. Olha só o que Deus fala aqui. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Lembrem disso. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos, até o fim. Percebe? Deus estará sempre junto, vocês não estarão sozinhos. No passado Deus estava junto, agora não. Não, Deus vai estar junto, esteve junto no passado, vai estar junto hoje, e estará junto amanhã também. Até o fim dos séculos, Deus estará sempre com vocês. Deus nunca se afasta, Ele está sempre junto, está sempre conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho certo. Lembra o pastor e as ovelhas? O pastor não sempre mostra o caminho? Com Deus é a mesma coisa, Ele nos guia para o lugar certo. Nós precisamos acreditar em Deus e confiar em suas palavras. Às vezes, a gente pode se sentir
Sentir que não está preparado, mas Deus olha para o seu coração. Ele mostra que você é capaz porque Ele conhece o seu coração. Ele vê o seu melhor, vê o quanto você é capaz de fazer tantas coisas. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade? Então, Ele mostra para as pessoas o caminho certo, que é junto com Ele. Eu sei que muitas vezes nós sofremos, nós temos as nossas questões diárias, trabalho, enfim, cada um tem as suas questões, né? A gente passa muitas vezes cansado. E uma comparação que eu tenho para vocês, lembra de Jó? Vocês conhecem a história dele, né? Eu vou resumir rapidinho. Jó tinha uma família maravilhosa, não tinha? Tinha muito dinheiro, não tinha? Deus olhava e via que Jó era maravilhoso. Satanás viu Jó e falou para Deus assim, ó. Ele vai se perder. Deus falou, não, eu acredito. Jó, ele é fiel a mim. Ele tem um bom coração. Ele é firme nos meus princípios. E Satanás falou o quê? Duvido. Deixa eu tocar na vida dele. E você vai ver que ele vai se perder. E Deus deixou que Satanás tocasse na vida, tocasse nas coisas dele, né? Na sua família, seus amigos, sua riqueza. Jó perdeu tudo. Mas o que foi o pior? A doença que ele teve, não é verdade? Foi uma doença terrível. Satanás continuou dando sofrimento a Jó. Deus não estava ignorando, mas mostrando o quanto Jó era fiel em seus princípios e não acreditava no amor que ele tinha por Deus. E Deus mostrou e provou a Satanás o quanto a fé de Jó era forte. Todas as pessoas falavam para Jó, abandona teu Deus. Deixa ele para lá, olha quanto sofrimento ele está te proporcionando. Mas Jó não ligou, continuou firme. Jó abandonou Deus? Não, né? Ele continuou firme no que ele acreditava. Firme nos princípios e no caminho correto. E nós, em comparação a isso, estamos cansados, há problemas, mas precisamos o quê? Continuar firmes e fiéis. Lembra o que a gente viu no verso? Que Deus estará conosco até o fim. Por favor, me avisem do tempo, tá bem? Valéria, quando puder, só dá uma avisadinha no tempo para ele, tá? Para ele saber. Dá um puxão de orelha, senão ele se perde. Que às vezes eu falo muito, tá, gente? Só para avisar. E José? O que vocês acham? Só Jó que sofreu? José não sofreu, lembra? Os irmãos venderam ele para o Egito. Ele foi preso. A mulher do Potifar inventou mentiras sobre ele. Olha quanta coisa ele precisou sofrer, não é verdade? E depois o que aconteceu? Deus usou ele para dar comida a muitos povos, inclusive a família dele, não é verdade? Ele poderia ter feito tantas coisas, poderia ter se vingado, poderia ter feito tantas coisas, mas ele não fez isso. José se manteve firme. Obrigada. Quando eu estou tremendo, gente, até a água. Obrigado, Valdemir. José, ele poderia ter feito várias coisas, ter seguido um outro caminho. Mas ele escolheu continuar firme em Deus. Deus deu os sonhos para ele, a interpretação dos sonhos. Ele deu tudo isso. Mas Deus pode nos ajudar, nós precisamos ser o quê? Um coração aberto. Ele pode dar esse mesmo momento para você. Se você tiver um coração aberto e aceitar a sua vontade. Vocês percebem? Esse Ministério das Possibilidades, a Bianca explicou um pouquinho para você sobre isso, né? Sim.
a Bianca falou um pouquinho para vocês, lá da Conferência Geral, que foi votado, né, oficialmente, agora ele é parte desse ministério. Agora os cegos, os surdos, todos fazem parte de um ministério em comum. E por isso nós queremos que vocês tenham mais conhecimento. Hoje foi só um resumo, né? A gente não queria falar tudo para vocês agora, porque a gente quer que à tarde vocês entendam isso mais profundamente. Então, os detalhes vão ser à tarde. Por isso a gente quer tanto que vocês participem, tá bem? Por exemplo, eu já fiz um curso de computação. Eu sei como montar, sei como fazer PowerPoint, né? Me ensinaram como fazer tudo direitinho. Aprendi a trabalhar com Windows 7. Aí fiz o curso, recebi o diploma, tranquilo. Fiquei muito feliz. Meus amigos tinham alguns problemas, eu ia lá, ajeitava, deixava tudo ok. Ah, a gente paga. Não, não precisa. Ah, daí me davam de novo, eu ia lá, ajeitava de novo, outras pessoas me davam, outras pessoas iam, me procuravam, comecei a ter muitas procuras. E aí começou umas coisas que não estava conseguindo mais arrumar. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí eu comecei a me incomodar com aquilo, não estava conseguindo consertar aquele computador. Então eu comecei a pesquisar, comecei a adquirir mais conhecimento. Ah, porque o Windows 7 está velho, agora precisa do Windows 9, 8, 9, né? Agora já está começando a melhorar as coisas, né? Então eu ainda não tinha aprendido sobre aquela outra programação. Então eu fui adquirindo o quê? Conhecimento. Eu precisava me atualizar. Assim como o Windows estava se atualizando, eu também precisava. Não é só uma questão de vir à igreja, adorar a Deus, ver uma programação bonita e ir para casa e é isso. Nós precisamos o quê? Estar aqui, mas nos envolver do ministério. Por isso existe o ministério da criança, da mulher. E esse ministério novo, que é o ministério das possibilidades, não é verdade? E essa é uma oportunidade de você se envolver no ministério da igreja. Os surdos, os cegos e tantos outros precisam de vocês. São 7 ministérios e você pode se identificar com um deles. Então, por favor, Deus vai usar cada um de vocês e Ele quer que cada um de vocês se envolva. Eu queria explicar um pouquinho sobre a minha história, como foi o meu batismo. Eu trabalhava aqui na escola adventista, alguns de vocês me conheciam, me viam por aí. Eu trabalhava aqui. Aí eu casei com a minha esposa, a Adriana. Ela trabalhava aqui também, né, na escola. Começou a se paquerar por aqui, né, Adriana? E ela ficou me chavecando, viu, gente? A culpa é dela. Eu ficava escapando, mas ela ficou perto de mim aí e não me deixou escapar. Aqui tem um casal, Joel e Lia? Desculpa. Joel? Lélia, ok. Eles foram lá para o IAP agora, né? Alguns de vocês conhecem eles, trabalharam aqui, né? Os dois me ensinaram sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Como que eles se comunicavam comigo? Foi uma comunicação muito difícil, gente. Desculpa, eu esqueci de avisar vocês. Eu uso aparelho, tá? Auditivo. Eu ouço um pouquinho. Dependendo, eu faço um pouquinho de oralização. Para você falar um pouquinho mais devagar para eu conseguir entender, né? Se eu tirar o meu aparelho auditivo, eu simplesmente não escuto nada. Então, eu tirei até agora para poder sinalizar mais tranquilamente. Então, eu tinha uma dificuldade na comunicação. Ele fazia um pouco de leitura labial e a gente ia se virando. O Joel... Ah, tá, o sinal dele, desculpa. A filha dele, a mãe dele, também não escutava um pouco, então ele estava acostumado já a falar alto e fazer a abrir bastante a boca, fazer bastante circulação, dele conseguir entender. Então ele tentava, esforçava bastante para conseguir falar comigo. Foi difícil no início, eu sofri um pouco, viu, gente? Mas consegui compreender algumas coisas. E às vezes eu encontrava as pessoas no trabalho e eu fazia de conta que entendia o que as pessoas falavam. Depois ia lá e tentava entender o que as pessoas estavam falando. Acontecia muitas vezes.
E aí, com o tempo, fui aprendendo, me batizei. E eu tinha um sonho de quê? De Jesus voltar. Deus me deu esse sonho da volta de Jesus. E eu fui na igreja, comecei a frequentar. E foi muito difícil no início, mas continuei firme. A minha esposa, chama aí, a Adriane. Tá explicando, posso explicar um pouquinho sobre a nossa vida? Você me permite, por favor? Então tá bom. Depois ela briga comigo em casa, eu vou perguntar, né, gente? Custa não. Então, a gente estava sentado. Às vezes eu não conseguia ficar bem na frente, ficar um pouco atrás. O pastor estava lá pregando. Muitas vezes eu não entendia. A Adriana às vezes ficava cutucando. O que ele tá... Às vezes ele cutucava a esposa, perguntava, né? O que ele está falando? Ela sempre falava, em casa eu te explico. Em casa eu te explico. Depois eu falo para você na igreja, lá em casa. E eu não entendia muita coisa e ficava lá. Aí chegava em casa, ela esquecia de me explicar. Aí o que eu fazia? Fazia o quê, né? Tudo bem. Aí depois, ela mudou já a vida dela, tá, gente? Agora já melhorou. Aí às vezes estava lá de novo, as pessoas começavam a falar, e ela começou a oralizar para ele entender. Ele começava a entender algumas coisas. Aí chegava em casa, muito tempo depois, o que aconteceu? Ela mudou a vida, né? E começou a explicar. O que ela está explicando? Ela começou, ó. E começou a sinalizar aos pouquinhos. E começava a fazer o sinal. E perguntava o sinal para ele e ela começou a aprender alguns sinais. Hoje, ela já começou a sinalizar bem, né? Ainda está aprendendo, mas já começou o quê? Ficar do lado e começou a incomodar. Porque ela sinalizava do meu lado. Eu ficava o tempo todo olhando para o lado para entender. E começou a doer meu pescoço, né, gente? Começou a me incomodar aquilo. Depois, o que aconteceu? Ela foi desenvolvendo a Libras dela. Vai lá na frente. E ela, não, tenho vergonha, não vou não. Vai lá na frente. Não, não vou não. E agora, ela começou, não sei se vocês já perceberam que ela começou a sentar na cadeira aqui na frente. E começou a sinalizar um pouquinho aqui na frente. Bem envergonhada ainda, mas já está começando. E agora eu estou torcendo para que ela fique de pé aqui na frente, né? Quem sabe, né, pessoal? Aqui onde eu estou, do lado do pastor aqui, sinalizando. Eu espero. O início, gente, não foi fácil. O batismo não foi fácil. O estudo da Bíblia não foi fácil. Português, para mim, eu tenho muita dificuldade ainda. Os cegos têm dificuldade em quê? Na locomoção. Cadeirantes têm, às vezes, dificuldade também na sua locomoção. A igreja está aprendendo. Muita coisa está acontecendo. Está tudo sendo desenvolvido. E por isso nós precisamos adquirir conhecimento para saber o que fazer com cada tipo de pessoa. Por exemplo, os surdos, quando tem o intérprete aqui na frente, não pode passar aqui na frente. Atrapalha o intérprete para não entender. Então, tem coisas que vocês precisam saber. Detalhes que vocês precisam aprender e adquirir esse conhecimento para que possam apoiar da forma correta também. Na Bíblia, em Lucas, pode passar? Lucas 6, verso 12 e 13, fala o seguinte. Jesus tinha ido ao monte para orar, e ele passou a noite toda em oração. E quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Deus chamou essas 12 pessoas. Pode passar? E continua, né? Simão, o qual também chamou de Pedro. André, seu irmão. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelote.
Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vocês percebem esse grupo de 12 pessoas? Esses 12 discípulos aí? Uma comparação, tá, gente? Eu olho essas pessoas aí, 12 escolhidos por Deus, por Jesus. E a vontade é de falar para Jesus assim, por que você escolheu esses 12? Eles não são inteligentes. Podia ter escolhido outras pessoas, não podia, Jesus? Tem tantas pessoas mais capacitadas, que têm doutorado, que têm mestrado. Poderia ter escolhido uma dessas pessoas para ser seu discípulo? E Jesus sabia, mas o que Jesus olhava? Eles eram pessoas super simples, humildes. Igual vocês. São pessoas simples e humildes também. São seres humanos. Pedro, por exemplo, fazia muitas coisas erradas, não é verdade? O que ele fazia de errado? E aí fala para Jesus, Jesus, olha quanta coisa errada que ele fazia. Mas olha o que aconteceu. Pedro pediu perdão e ele aprendeu com seu erro. Tomé também precisou olhar para as mãos de Jesus para crer, não é verdade? Olha quantas pessoas. Judas, olha Judas. Como? Mas Jesus já sabia e escolheu cada um deles. Mesmo sabendo o que ia acontecer. Mas escolheu, mas para pensar assim, não, mas espera aí, eu não tenho, agora quando a gente coloca o Ministério das Possibilidades, eu não tenho capacidade para isso. Lembrem? Quando Deus escolhe, Ele capacita. Jesus poderia, por exemplo, ele poderia não ter escolhido Judas, poderia ter escolhido outra pessoa. Mas aí a profecia não teria se cumprido, não é verdade? Continuariam ofertando uma ovelha, fazendo um sacrifício de um cordeiro, e a profecia não teria se cumprido. Deus escolhe cada um, mesmo sabendo o futuro, mas Ele dá oportunidades a todos. Jesus quer dar a você hoje a oportunidade. Mas vocês precisam abrir o seu coração e aceitar a oportunidade que Ele dá a cada um de vocês. Aceitem com fé o que Ele tem planejado a vocês. Agora, para finalizar, pode continuar, Valéria, ou como está o tempo? 5 minutos. Quero contar uma experiência da minha vida para vocês. Quando eu era pequena, eu não lembro, acho que eu tinha uns 4, 5, sei lá, entre essa primeira infância aí, de 5 a 7 anos. Eu morava em Medianeira e me mudei aqui para Foz do Iguaçu. Porque lá o trabalho aqui era melhor, era mais fácil de conseguir emprego. Então, quando eu fui, não conhecia nada, né? Minha mãe sempre me chamava e falava, Vils. Parece que ela via que eu não ouvia ela, né? Começou a perceber algo diferente. Levou no médico e falou assim, olha, começou a falar com as pessoas, olha, o meu filho, ele não está ouvindo, vou levar ele no médico. E o médico começou a analisar e ele descobriu que eu tinha um problema de audição, né? Eu era surdo profundo. E aí minha mãe começou o quê? A ficar um pouco desesperada. Não sabia o que fazer. Porque o médico falou assim, calma. Eu pergunto para vocês, médico parece Jesus? O que vocês acham? Calma. Fica tranquila. A gente está sempre desesperada, né? Igual a minha mãe estava desesperada, igual a gente fica, não é verdade? Aí quando o médico disse, fica tranquila,
ela, assim, ó, fica tranquila, por quê? Vamos lá na fono e vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Vamos ver um tratamento para ele, né? Eu coloquei, fiz o exame de audiometria. Não sei se você sabe como é esse exame. Às vezes eu olhava para aquilo e a vontade era de bater no médico. Porque ele botava o fone em mim e a pessoa ficava lá. E aumentava o volume e ficava fazendo esse sinal para mim. Eu não entendi o que ele estava fazendo. Dependendo, eu ouvia algum barulho ou não. Aí levantava a mão de vez em quando ouvia um barulho muito alto, mas assim, era muito difícil. E ele ficava rindo, fazendo várias caretas e aumentando, e eu não entendi o que ele estava fazendo. E ele continuava aumentando, e eu não entendi o que ele estava fazendo. Até que eu ouvi um sinal bem pequenininho, parecendo isso. E aí, o que aconteceu? Ele mostrou no papel, no exame, olha, ele vai precisar usar um aparelho para diminuir, né? E tentar aumentar essa audição dele. O governo pode te dar gratuitamente, você pode procurar ajuda. Então eu consegui um aparelho. Cheguei em casa com o aparelho. Que amor, que fofinho. Cheguei em casa, né? Comecei a usar o aparelho. E ouvi os barulhos. E perguntava para minha mãe: mãe, que barulho é esse? Ué, a água, meu filho. Uau! E eu ficava um tempão olhando o som da água. Eu ficava olhando para a água e tentando ouvir o barulho. E decifrando aquele som. E daqui a pouco eu ouvi um som de novo. Mamãe, que barulho é esse? E a mãe ficou emocionada. É o passarinho, meu filho. E eu ficava olhando os passarinhos e vendo, uau, eles fazem som. Mas, hoje, eu olho para vocês e eu sinto, os surdos, nem todos usam aparelho como eu. Nem todos escutam, eles têm muita dificuldade. É muito mais difícil para eles. E eu sinto vontade de dividir. Pega um pouco da minha audição para você, para que você possa escutar um pouquinho, para vocês verem o som da água, para vocês entenderem, ouvirem o som de algumas coisas. Eu queria dar um pouco da minha audição para eles também. E eu estou aqui agora e nervoso, por quê? Primeiro, é a primeira vez que eu estou aqui nessa igreja, de pé, pregando em Libras. E para mim isso é muito emocionante. A Bianca me chutou para cá, para eu estar aqui pregando. Eu estava lá em Umuarama, e eu falei, lá, quando a gente fez essa programação em Umuarama, eu falei, eu não vou. Em Foz você vai, os surdos precisam estar. As pessoas precisam ver vocês à frente, precisam ver o quanto vocês são capazes de fazer algo. E eu falei, mas Bianca, mas hoje eu estou aqui. Nervoso, mas eu estou aqui. Porque eu sei que Deus me chamou para estar aqui. Eu pergunto a vocês hoje. Essas cadeiras aqui estão vazias, não estão? Aquelas ali estão vazias, algumas vazias, na verdade? Onde estão os surdos? Aonde estão os cegos, os cadeirantes? Estão lá fora, não estão? Tem associações, não tem? Tem associação de cego? Tem. Se vocês pesquisarem aqui em Foz, tem. Tem associação de surdos aqui? Tem. Tem com aspecto autista? Tem. Mas eles estão lá fora. Por que eles não estão na nossa igreja? Vocês vão perceber que vocês pesquisarem, tem aqui perto muitas pessoas com vários tipos de deficiência. Por isso nós precisamos adquirir conhecimento para chegarmos a essas pessoas. Não pensem egoisticamente que isso não pertence a vocês. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de tudo isso também. Assim como eu quero dividir a minha audição com muitos surdos. Agora, vai ter uma música que vai falar sobre o céu. Sobre os anjos. E eu quero que vocês pensem que lá no céu não vai existir menor, todos são iguais perante Deus. Todos são irmãos perante Deus. Nós talvez sejamos um pouco diferentes, porque estaremos maravilhados da glória de Deus. Mas, eu quero que vocês imaginem que lá no céu, os surdos vão conseguir
Imagina os surdos visuais, né? Olhando todo aquele céu. E vão chamar o nome do surdo. E o surdo vai ouvir pela primeira vez o nome sendo chamado pela própria boca de Jesus. O cego, pela primeira vez, vai visualizar o rosto de Jesus. A primeira coisa que ele vai ver vai ser a glória de Deus. Imagine João. Lá no céu, João, a gente quer te ver no céu, viu? Porque a gente te ama muito. E eu quero encontrar você lá, viu, João? Por isso, continue firme na sua caminhada. Não deixe as pessoas te colocarem de lado, não, João. Liza. Não se desvie nunca do caminho, Liza. Nós queremos você no céu também. Todos os meus amigos surdos eu quero ver no céu. Para que continuem firmes em Jesus. E agora nós vamos ter uma música que vai falar sobre isso. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem.
eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Lembrem, surdos, cegos, todos lá no céu. Lembrem, Jesus já escreveu o nome de cada um de vocês no livro da vida. Vocês viram, né? Ministério da possibilidade. Aproveitem. Todos nós precisamos. Vocês viram que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Querido Deus, muito obrigado por cada um que está aqui presente. Todos que vieram aqui adorar a Ti, Senhor, e louvar o Teu nome. Também aqueles que estão nos assistindo aqui, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar com cada um deles, que eles possam vir aqui aprender um pouquinho mais. Porque eles precisam aprender de Ti, da Tua promessa. Que o Teu Santo Espírito esteja em cada um, ajudando-os e também os ensinando a cada um deles. Cuida deles na volta para casa, no almoço, que possamos estudar a Bíblia e entender muito mais sobre o Teu nome. Pelo estudo da lição da Escola Sabatina também, as historinhas das crianças, que todos nós não se percamos dos Seus caminhos, Senhor. Agradeço a Ti pelos ensinamentos, que precisamos ter um intérprete para sinalizar para os surdos. Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, amém.